Vamos lá, vamos começar aqui mais uma live. Vamos ver as pessoas chegando. Ó, hoje o tema, eu sou Ana Paula Vieira e eu vou fazer aqui hoje uma live sobre terapia quântica. Então, quantas pessoas vão entrando aqui? Deixa eu dar um oizinho aqui, Nath já chegou, Franca Júnior, oi gente, seja bem-vindo. Esperando aqui a nossa convidada Valéria entrar. Quem que tá assistindo gravado, gente? Vale lembrar que é só dar aquela corridinha ali, os 3 primeiros minutos, geralmente quando as pessoas estão entrando ainda. Olá, Bianca, sejam bem-vindos. Boa noite, tudo bem? Acho que vocês vão adorar esse tema. Eu até resolvi fazer Tricolor Paulista, tudo bem? Hello! Você não me falou seu nome, hein? Depois me fala. Me fala depois no DM. Eu quis até fazer nesse perfil, e não no Ser Mulher 40+, que é um perfil que eu tenho ali um xodózinho, porque eu acho que é um assunto que vale pra todo mundo. Gente, me dá um ok, vocês estão ouvindo direitinho? A gente começa assim, né? Começa com frio. Oi, Estezinha, tudo bem? A gente começa com frio, tá um frio em São Paulo. Oi, Guilherme, Paulinha, sejam muito bem-vindos. Só esperando aqui a... Ok? Então tá bom. Luz, tá enxergando, tá tudo certo? Aqui o frio de São Paulo hoje. Ah, Valéria, chegou aqui nossa convidada. Valéria, pede aqui pra eu te adicionar, que a gente já começa a nossa conversa. Hoje São Paulo tava frio pra caramba, você coloca a blusa e você esquece que tem luz, né? A gente liga a luz aqui e acaba aqui, Valéria entrando. Opa, solicitação. Entraram. Ah, então tá ótimo, Bianca. Obrigada pelo feedback. Vendo? Aê! O bom que você tá inteira, você tá que nem eu, né? Aqui tá muito frio mesmo. Sério? Quantos graus tá aí, Valéria? Quantos Então, graus tá aí? quantos graus? 14. Ganhamos de vocês, então. É. GG, olha só, bastante gente aqui acompanhando a gente. Eu até falei, Valéria, que eu tenho o costume de fazer no Ser Mulher 40+, né? Uhum. Mas é um tema que eu acho que é tão fundamental para tanta gente, né? Essa questão da física quântica. Tá congelada. Tá também que a gente saiu do fone. Tá. E que eu acho tão importante, tão fundamental, que eu falei, vamos fazer na outra página também para os meninos também que estão por aqui, né? Deixa eu apresentar minha querida convidada, Valéria Martins, terapeuta quântica. Tive o prazer de conhecer você pessoalmente no início do ano em Teresópolis. Foi. Né, que foi uma delícia, a Paulinha nos apresentou. E eu fiquei encantada com tudo isso. Eu queria aqui que você falasse, compartilhasse seu conhecimento aqui com a gente sobre a terapia quântica e não tem como a física quântica, né, que está ali interligado. Explica pra gente, Valéria, por favor. Porque a física quântica é a física da energia, né? Todos nós somos energia. Então, como somos energia, tudo é energia. E o que a terapia tem no link, tá? No caso nosso da terapia quântica, nós trabalhamos com a energia da pessoa. Porque geralmente, numa forma natural de terapia, você trabalha o quê? O consciente. Nós trabalhamos o quê? O inconsciente. Então, dentro da terapia, quando a pessoa vem, o cliente vem conversar, ele está fazendo o discurso dele e eu estou captando a energia dele, estou observando todo o comportamento, o olhar, a entonação da voz e a energia que ele emana. Então, dessa forma, fica muito mais fácil de você atingir os pontos que realmente desequilibram a nossa existência. Porque nós somos uma caixinha de Pandora. Quando começamos a abrir, começa a sair muitas situações, muitas energias que estão paradas. E essas energias, elas fazem com que a nossa vida seja por um caminho que não é a nossa verdadeira vida. Nós vamos atraindo, tá? Todas as energias que estão em torno de nós.
Uhum. Nós vamos interagindo com elas. Então, essas energias que estão em volta de nós, elas afetam diretamente o nosso caminhar. Uhum. Então, muitas vezes, o cliente, no processo da terapia, ele começa a entender que ele viveu até aquele momento vidas de outras pessoas e não a vida dele. Uhum. Tá. E Então, se toda energia a gente pode alterar, quando a gente se dá conta disso, o que que faz uma pessoa, por exemplo, chegar até você? Qual é a questão? Tipo assim, ela tá. Geralmente vem alguma manifestação física ou relacionada à forma que está a vida. Isso acaba trazendo para o nosso físico, essa energia, ela vem para o nosso físico? Vem e a nossa doença e a nossa saúde está toda em volta de nós, tá? Então nós acionamos com a nossa energia. O que eu emano, eu vou atraindo. Se eu estou interiormente com a minha energia adoecida, o que eu vou atrair para mim? Doenças. Então muitas pessoas chegam aqui com situações até físicas, tá? Uhum. Geralmente são situações emocionais que quando eu olho, a pessoa traz um processo físico. E no decorrer da terapia, aquele processo muitas vezes se dissolve. Por quê? Uhum. Porque como aquilo é criado por nós, tá? Tudo é criado por nós? Tudo. Até as nossas relações, como os nossos filhos vêm, toda a nossa história, tudo é atraído por nós. E isso é difícil da pessoa aceitar, não ela entender, tá? Uhum. Então, se eu estou vivenciando uma situação, é porque eu estou atraindo aquilo para mim. Tá. Então somos co-criadores da nossa realidade, seria isso? Totalmente. Só que nós não temos uma consciência, através do consciente, de que somos o co-criador. Então nós culpamos muitas pessoas que estão em torno de nós. Ah, eu sou assim porque, sabe, porque eu vivi num ambiente assim. Não, eu sou assim porque eu quis. Eu não preciso atrair para mim algo que não é meu. Situações que são, muitas vezes, dos meus familiares, eu trago para mim e repito. Eu não preciso fazer isso. Quando eu tenho consciência disso, eu vou amá-los, respeitá-los, mas vou liberar isso de mim e vou viver na minha vida. E vou começar a fazer as minhas escolhas. Tá. E como é que a gente pode adquirir essa consciência de que cabe a gente mudar? Sim, Através de que maneira pode ser feito isso? sim, através, no caso da terapia. Porque, do modo que eu trabalho, eu gosto sempre de mostrar para a pessoa o porquê que ela trouxe aquilo, tá? Então, quando você entende o porquê que você trouxe aquilo, que aquilo não é seu, mas você agregou isso à tua vida, a pessoa solta isso. E aí ela vai entender como é libertador. E ela começa a criar o seu próprio caminho. Uhum. Porque o nosso caminho é um caminho lindo. Só que nós não nos apoderamos desse caminho. Uhum. Muitas vezes nós repetimos, e isso daí no dia a dia nós entendemos isso. Você vai repetindo histórias do teu pai, da tua mãe, da tua vida, que você viveu. Se você às vezes é criado por avós, você acaba repetindo aquelas situações. Por quê? Porque eles são os arquétipos da nossa vida. Tá? Eles são aqueles referenciais maiores que nós temos. Então, o nosso processo é de quê? De repetição. Por quê? Porque nós somos seres informacionais. E toda informação que nos chega, nós acabamos o quê? Repetindo. Tanto assim que quando eu trabalho a reprogramação, em qualquer nível, você tem que fazer a repetição da mudança daquilo que você quer. Porque senão aquilo não interioriza em você para que você mude. Tá, deixa eu só fazer uma perguntinha, só um segundinho. Não ouço muito bem a sua voz e da Valéria assim. Mas alguém não está conseguindo me ouvir direito? Eu senti que deu um probleminha aqui no fone. Só me dá um ok. Tá ouvindo? Não tá? Um ok, quem estiver ouvindo? Uhum. Bom.
Ninguém está falando nada, vamos continuar, que eu não estou com outro fone Se as aqui. pessoas quiserem fazer pergunta, não tem problema. Eu tô vendo as perguntas aqui. Gente, tem uma caixinha aqui do lado que fica para colocar as perguntas. Então, Se não puder responder todas hoje, você me manda, eu respondo e te passo. Com certeza. Eu já vi aqui falando sobre ansiedade, tá? Que passou. Ansiedade é fácil de resolver. Ansiedade tem consciência, né? Quando a gente adquire essa. Obrigada, gente. Tá dando ok aqui. Obrigada, que realmente teve uma interferência que eu percebi no fone. Desculpa, Valéria, só porque eu achei que tivesse. Então, mas assim, como é que a gente pode... você falou dessa sua percepção quando você, né, quando o paciente, a pessoa chega até você. Cliente. O cliente, desculpa, o cliente chega até você. Sim. Mas isso, geralmente, a pessoa já tem que trazer mais ou menos... Se você não está pessoalmente... Porque hoje em dia tudo é energia. A energia eu trago. Eu tenho muitos clientes que não interagem comigo aqui no consultório. Então, se eu preciso perceber algo mais de algum cliente meu, ou eu vou até o cliente, a minha energia vai até o cliente para perceber, ou eu trago a energia do cliente mais perto de mim. Porque para a energia não tem distância. Então, isso se torna uma coisa até gostosa da gente interagir. Muitas vezes eu peço para um cliente assim, me sente agora, eu vou chegar perto de você, dependendo da técnica que eu esteja usando com ele. E a pessoa sente a minha presença. Porque é uma questão de conexão. Quando eu estou com um cliente, eu estou conectada diretamente com ele. Então, essa conexão me faz o quê? Faz com que a proximidade das energias aconteça. Tá. E existem instrumentos, mecanismos, aparelhos... Existe, eu tenho muitos. Nós vamos chegar. Nós temos, por exemplo, aparelhos que fazem o escaneamento total da nossa energia, tá? Esse daí é presencial. Por quê? Porque você trabalha com fones, tá? Você trabalha aqui com fones de captação e a barrinha que você segura. Esse faz o escaneamento total do nosso corpo, de todos os órgãos a nível de DNA. Porque cada órgão, ele emite um som, uma energia, uma vibração, tá, energética chamada Hertz. Então, ele faz a captação, faz o escaneamento para ver qual o órgão que não está numa frequência Hertz de acordo, e ele faz a comparação com órgãos bons. E quando o órgão bom, ele emite essa energia, o órgão que estava adoecido, ele começa a receber e começa a reagir de uma forma benéfica. Tá? Ele Como faz... chama esse? Como chama esse daí é o biofilia. Ele faz a captação 5 anos antes da energia se instalar diretamente no corpo físico. Por quê? Porque toda a nossa informação está em torno de nós. Então, ele, como é um aparelho que capta essa informação, nós já trazemos essas informações ad eterno, tá? Até nós desbloquearmos. Tá? E como esse que se desbloqueia? Aí se desbloqueia através da terapia e dos vibracionais, tá? O que são vibracionais? São gotinhas à base de prata coloidal e de outros florais, no qual ele é impregnado com a energia daquela situação. Você pode dar um exemplo prático para a gente? Por exemplo, um órgão que seja... Uma pessoa que chega com um determinado, sei lá, com o fígado, por exemplo. Fígado. A pessoa que é muito raivosa, ela simplesmente vai adoecer o fígado. Aquela pessoa que guarda aquelas coisas, o rancor, a raiva, ela vai adoecer o fígado. Vai estragar o fígado, o estômago e a vesícula. Tá. E aí o aparelho... ele capta. Ele detecta por quê? Porque nós temos as matrizes, tá? As matrizes que o aparelho ele traz, ele põe a patologia, ele põe alérgicos, ele põe algumas variantes, mas para nós o mais importante é a matriz das emoções. Porque nós, como terapeutas,
nós vamos direto nesse ponto. Porque a emoção é que faz o adoecimento. Seria o tal da doença psicossomática? Seria mais ou menos isso? Tipo, a pessoa manifesta fisicamente algo que é relacionado ao sentimento, à emoção? Seria isso? Sim, sim, sim. E quando o sentimento, quando a emoção está muito adoecida, ela adoece o órgão de tal forma que o órgão fica realmente precisando, às vezes, até de uma cirurgia. Tá. Bom, vamos falar, aqui tem uma perguntinha aqui. Ansiedade pode trazer a depressão? Pode. Porque a ansiedade, a primeira coisa, o que acontece? É você não viver no agora, tá? Nós precisamos entender uma coisa muito simples. O ontem passou, não volta. O amanhã ainda não existe, só existe o agora. Então, o ansioso, o que ele faz? Ele vive no amanhã. Então, quando você começa a projetar o amanhã, sem saber aquilo, você vai criar situações desagradáveis para você. Então, você começa a ter o quê? Se o amanhã ainda não chegou, você começa aquela respiração mais ofegante, tá? Então, aí você tem crise de pânico, você tem essas situações que são simples de resolver. Tá? De que forma? Eu vou dar uma colinha para vocês. Vai lá, respiração, tá? Tô entrando em crise de pânico, tô entrando naquele desespero. Para, respira. Inspira. 1, 2, 3, 4. Expira pelo nariz. Então, inspira. 1, 2, 3, 4. Expira. Você começa a entrar no processo mais de calmaria. E esse pontinho aqui. Se você acompanhar a respiração pausada, dando esses stepzinhos, você sai da ansiedade. É o EFT? Tem ligação? Também, tá? Porque o que acontece? Como eu trabalho com várias técnicas, eu vou misturando as técnicas para tirar o meu melhor. Tá? Então, por exemplo, você tem aqui esse ponto que é da ansiedade, do EFT, ou da própria do bioalinhamento, tá? Ou então de outras terapias também. Que nós vamos no decorrer da nossa conversa, a gente vai falando. Tá? O Yamamoto, por exemplo. Eu te interrompi nos aparelhos. Você falou desse presencial. Mas eu sei que tem outros aí. Vamos lá. Eu vou te mostrar. Esse daqui, de bolinhas, está dando para você ver? Tá. Bolinhas, parece que rosadas, né? São quartzo rosa, tá? Com diodo. Essa parte aqui é um diodo branco, tá? No qual ele faz a captação da energia. Isso daí não tem distância. Tá? A distância para ele é infinito. Por quê? Porque a NASA, por exemplo, ela tem um aparelho desse. Ela trabalha com os astronautas. Quando existe alguma situação que ele está passando, eles automaticamente acionam e começam a trabalhar. Ele entra no nosso campo mórfico, tá? O que é o campo mórfico? É o campo que está em torno de nós. Ele está agindo em torno de nós. Então, esse campo, ele tem todas as informações que eu estou emitindo. E aí, como ele entra nesse campo, ele vai trabalhando aquelas situações no qual eu estou impedindo de fluir para mim. Tipo, como muitas pessoas pedem, tá? Valéria, eu estou com problema financeiro. O que eu faço? Aí a gente faz um Quantic. O nome desse aparelho é Quantic Pro. Alguém colocou aqui, ó, Quantic Quartzo Rosa. Quantic Pro. Colocou aqui. O Quantic Pro, ele age de que forma? Ele entra, tá? Através do programa, ele entra no nosso campo mórfico e vai desbloqueando aquilo que nós bloqueamos. Então, nós temos o quê? Por causa das nossas crenças, as crenças limitantes, nós vamos criando situações em torno da nossa energia. Então, o que ele faz? Ele começa a interagir e ele começa a desbloquear aquilo sem nós percebermos. Porque ele trabalha 3 meses, 24 horas por dia.
emanando uma energia para que haja desbloqueio. Ele viu que naquele ponto ele desbloqueou, ele vai buscar outro. Porque nós vamos bloqueando muita coisa. Então, como ele trabalha 24 horas por dia durante 3 meses, e de tanto em tantos minutos ele emana uma irradiação energética para desbloqueio, aquilo vai melhorando. Então, por exemplo, a pessoa que está com problema financeiro, o que acontece? Começam a aparecer oportunidades de trabalho, a pessoa é chamada para fazer algum tipo de atividade. Mas se a pessoa começar, isso eu não quero, isso daí não é para mim, é muito pouco, o que o universo vai entender? Você não quer isso. Ele vai continuar tentando desbloquear isso de você. Mas aí vai ser um trabalho muito mais intenso. Não vão ser só 3 meses, vão ser mais. Por quê? Porque você está bloqueando, você tem uma informação que cerceia aquele fluxo energético. Tá? Terapeuta linda, inteligente e competente, a Kátia. Gente, amando, não conhecia isso. Não, é realmente um universo fascinante aqui. Esse é o quanto que é possível fazer à distância. Então, a gente faz tipo uma programação em consulta. Olha, eu gostaria de melhorar isso, essa questão que está pegando. E aí você faz uma programação e aquilo vai liberando a... Ele tem um programa. Então, nós precisamos da foto da pessoa, nome e data de nascimento. Por quê? Porque esse é o teu endereço quântico. Tá? Então, nós precisamos disso. Nós precisamos do endereço físico, tá? Do e-mail, para a gente mandar o relatório, porque ele emite um relatório para a pessoa entender o que ele vai, onde ele está agindo. Ele age através de arquétipos, de frases, de cores, de carta do tarô. Ele tem no banco de dados 110 mil itens. O nosso já tem 125 mil itens, que nós fomos aumentando. Nós podemos aumentar de acordo com a necessidade. Então, de vez em quando, nós começamos o quê? A ver algum tipo de necessidade, nós colocamos mais alguma coisa no nosso banco de dados. Então, a abrangência desse aparelho é infinita. Tá. Você falou de arquétipos. O que os arquétipos, o que são e no que pode ajudar a gente? Os arquétipos são aquelas representações que nós trazemos e influenciam diretamente o nosso inconsciente, tá? E eles estão no inconsciente coletivo. Então, os nossos maiores arquétipos são as nossas maiores representações, são o quê? Nossos pais. Porque eles estão ali. Nós fomos criados por eles. Então, nesse momento, nós já começamos a receber as informações deles. Então, recebemos a informação da mãe, a informação do pai. Tudo que se passa na história da mãe durante os 9 meses, o feto recebe essa informação. Tudo que o pai traz, o feto recebe, mesmo que ele não esteja perto. Porque existe a questão energética, tá? O espermatozoide não é só o espermatozoide, ele é uma energia também, está ligado àquele doador. Então você tem também as informações das famílias, tá? Dos ancestrais, as informações dos iguais, porque vai tudo sendo escutado. Então nós já trazemos, nós já nascemos um ser informacional. E os nossos pais, isso daí também vem do inconsciente coletivo da humanidade. Se você vem muito também da representação de segmentos religiosos, no qual você entrava num lugar de oração, você viu que aqueles santos, aquelas imagens acima de você. A criança, quando está crescendo, ela é pequenininha, ela olha pai e mãe assim, acima de nós, né? Por causa do tamanho. Então, eles são maiores do que nós. Então, tudo que acontece na vida deles, tudo que eles fazem, tudo que eles falam, aquilo para o nosso subconsciente é verdade. Por isso, a facilidade de nós repetirmos certas situações que estão vindo de família. Aí a pessoa diz assim, eu sou igualzinho a minha mãe, eu sou igualzinho ao meu pai. Não, você copiou tanto aquela história que você está repetindo, mas você não é igual. Você é um ser. Que você precisa entender e liberar aquela situação. Porque senão você não vai viver a tua vida. Então você tem que olhar aquele ser como um ser normal. Não existe deuses, tá?
para a gente admirar. A gente pode gostar, admirar pelas qualidades, mas torná-los uns deuses para nós, a gente torna quando criança, por quê? Porque até nós olhamos para cima. Então, o ato de você olhar para cima, você endeusa. Eu lembro quando o Henrique era bem pequeno, meu filho era bem pequenininho, e eu ia discutir, brigar, chamar atenção. Eu não lembro quem que me falou isso, mas eu lembro que eu aprendi e repeti isso sempre. Eu abaixava para meus olhos ficar na altura dos olhos dele, para falar com ele meio que para atingir mesmo de verdade, não como uma verdade soberana que vem de cima, né? Eu vou dar uma dica para quem estiver grávida nesse momento. Fale coisas boas. Coloque o seu bebê como a pessoa mais maravilhosa do universo. Porque ele já vai receber essa informação. E se ele começa a receber essa informação desde quando ele é gerado, ele se torna a pessoa mais maravilhosa do universo dele. Porque aquela criança que escutou aquela informação, filho, você não serve para nada. Filho, poxa, você faz tudo errado. Olha só, você fez, estragou. Ele pode ser uma pessoa inteligentíssima, mas ele vai buscar sempre subempregos. Ele nunca vai se sentir eternamente capaz. Então, essa dica que eu dou é muito importante para que os pais, nesse momento de preparação desse ser para a vida, comece a aprender que ele pode tudo de bom. Ou de ruim. Mas ele pode. E você falando dos arquétipos, obrigada. Sim, Ana querida, sempre olhar na mesma altura da criança. Você falando dos arquétipos, também tem, além dos arquétipos, né, os nossos pais, tudo mais, tem os arquétipos que a gente pode usar para estimular, não tem? Por exemplo, sim, isso eu uso muito, eu adoro. Eu adoro. Por quê? O arquétipo, ele tem o lado bom e o lado ruim, tá? O lado sombra e o lado luz, tá? Quando eu trabalho com arquétipos, eu gosto de trabalhar muito, principalmente quando a pessoa tá com baixa autoestima. Eu começo a trabalhar porque é muito fácil você olhar para um bicho. Eu gosto muito de trabalhar com os animais e trazer a energia que você quer. Então, por exemplo, se a pessoa é uma pessoa assim muito deprimida, ela precisa, aquela pessoa que se fecha, ela precisa ser mais arrojada para a vida. Então eu pego, por exemplo, uma de onça. Olha para a onça, busca aquela altivez do felino, aquela leveza, aquele olhar que busca tudo que está em volta, entende tudo que está em volta. Mas se você olhar pelo outro lado, daquela agressividade, você não vai ser bom para você. Então eu trabalho que eu busco sempre um olhar das coisas boas. A pessoa, por exemplo, que está desconectada da sua vida, eu busco a árvore. Por quê? Porque você vai trabalhar, inclusive o símbolo do Serra Quanto é a árvore. Eu sou cheia de árvore da vida aqui, porque é o símbolo do Serra Quanto. Outro dia alguém perguntou, você gosta muito? Eu digo, gosto, porque é o símbolo do meu trabalho e a transformação. Se nós observarmos, a árvore, ela é um ser completo. Então, a escolha da árvore para o símbolo do Serra Quanto, que é esse aqui... Sobe um pouquinho mais, querida. Põe um pouquinho mais aí. Ele é a árvore da vida. Porque ali você tem tudo. Você tem a tua conexão com a terra, você tem o teu crescimento, você tem o quê? A criação dos teus frutos também. Então, essa questão do arquétipo, então, é você, por exemplo, pode ser um quadro para você visualizar, uma coisa que tem a imagem, de repente um pingente, coisas que o seu subconsciente já desperta isso só de olhar para aquela imagem. Seria mais ou menos isso? Porque seria, mas o que eu faço? Quando o cliente está na consulta, eu vejo, por exemplo, o que ele precisa. E aí eu começo a dar o primeiro bloqueio de reprogramação mental nele. E aí, através da reprogramação mental, ele vai
eu dou um comando para ele buscar naquele arquétipo aqueles itens. Então, toda vez que ele for olhar para aqueles itens, como essa informação já está nele, ele começa a atrair mais para si. Tá. Ele já sabe o que ele está buscando ali, ao olhar Sim, aquela sim. imagem. Ele vai saber o que está buscando e aquilo, pela repetição, vai se fazer parte dele. Porque tudo acontece para nós pela repetição. Então, quando eu estou numa consulta, eu peço para o cliente fazer assim, repete isso. Aí, na outra semana, eu pergunto, fez? Ah, eu fiz. Quantas vezes? Ah, um dia só. Eu digo, lindo, maravilha. Agora faz mais Adiantou? 7. Não adiantou. Você tem que fazer pela repetição, você vai. A gente só aprende pela repetição, tá? A gente tem que entender isso. Você aprende pela repetição. Você como atriz, você sabe muito bem que para você decorar um texto, tá? Tem aquelas pessoas que leem e decoram, mas você vai fazer a repetição daquele texto para quê? Para você trabalhar a entonação, para você trabalhar o colorido daquilo. Você vai descobrindo, depois que o texto internaliza, você vai descobrir, você vai brincar, Sim. né? Sim. E aí, quando você interioriza essa informação, o que vai acontecer com o teu subconsciente? Aquilo vai ser verdade. Porque para o subconsciente tudo é verdade. Então, como aquilo vai ser verdade para o teu subconsciente, você vai mudar a tua vida. Você vai mudar o teu olhar para a vida. E essa mudança faz a transformação até de uma doença. Vou querer falar mais disso aí, mas eu quero aqui só continuar nos aparelhos um pouquinho. Aurímetro. Aurímetro. Deixa eu pegar um aurímetro. Pega para mim. Isso. Aurímetro é um aparelho. Não, não, esse aí. Não, ao lado. Aqui, esse pretinho, me dá ali. Isso, me dá aquele testador. A pessoa inventa de pegar um que tá longe, né? Os meus ajudantes. Me presta aquele outro testador, amor. Aurímetro é isso. Com esse aparelho, nós temos aqui mais de 500 testadores, tá? O que é um testador? É um vidrinho com um líquido e a energia, a vibração daquilo que nós estamos testando. Esse daqui é o primeiro que nós usamos quando nós vamos calibrar o aurímetro na pessoa. Esse daqui, por exemplo, é o de próstata. Quando ele não é... Vem cá, Paulinha, vem ser meu modelo para eu mostrar para o povo como funciona. Vai lá. Eu vou fazer uma demonstração na Paula, que é uma grande amiga nossa. Paulinha! Não, baixa que eu não te vi, baixa um pouquinho. Assim, tá? Então, se ele afasta, aquilo não me pertence, tá? Valéria, não tá aparecendo. Consegue entrar um pouquinho mais, Paula? Um pouquinho mais pra câmera. Peraí. Pronto, põe. Virar, isso. Aí. Isso, pronto, perfeito. Tá ótimo, tá ótimo assim. Tá ótimo. Chega mais pra trás um pouquinho. Chega você pra trás. Isso, tá ótimo, perfeito. Perfeito. Tá? Quando ele afasta, aquilo não me pertence. Então, eu estou com a próstata na mão. Tá. Olha só o que aconteceu. Ele afastou dela. Agora eu vou pegar o útero. Bom, né? Ela não é menino. Vamos ver se ela é menina. Ele se aproxima dela. Então, ela é menina. Com isso, eu posso detectar tudo. Inclusive, obrigada, Paulinha. Obrigada, amor. Para as pessoas se entenderem um pouquinho, tá? Muito bom. Esse fim de semana, nós tivemos mais um módulo só sobre câncer. Muito avançado. Com esse aparelhinho, nós detectamos se a pessoa está com câncer, está com metástase. Por quê? Mesmo sem ela saber, ela não tem, tipo assim, tá sem o diagnóstico. Sim. Sim, por quê? Porque é a energia que vai emanar isso, essa informação.
Tá? Então, muitas vezes a pessoa nós temos mais de 500 testadores. A pessoa tem alergia, às vezes a pessoa tem alimentos que ela ingere e aquilo vai fazendo mal. Com o tempo, a pessoa começa a ter vários problemas, por quê? Por causa de um alimento. Então, nós temos testadores para todos os alimentos, tá? Tá. E nós temos também o quê? Aí nós atuamos com os vibracionais. Que são as gotinhas. São as gotinhas, tá? Então, dependendo do que nós detectamos através do aurímetro, nós podemos aí prescrever esses florais quânticos. Por quê? Porque não é medicação. E a pessoa pode continuar com seu tratamento médico, porque ele vai potencializar o tratamento. Porque ele está trabalhando a nível energético. Então, se nós formos fazer um exame completo, nós vamos ficar um dia inteiro com uma pessoa pela quantidade de testadores que nós temos. E aí nós temos condição de detectar os itens todos que a pessoa está em desalinho. E aí a gente diz assim, procura um médico. Procura um médico. Tá? Procura um médico porque há uma suspeita de você estar com algum problema. A Ana Souza está perguntando aqui, ó, vale para detectar sintomas emocionais também ou apenas físicos? Não, nós temos testadores só a parte de emocional. Nós temos ansiedade, depressão, temos vícios, temos tristeza, temos raiva, temos vários. Os últimos que nós recebemos, então, são assim maravilhosos. Todos os sentimentos nós temos condição de detectar também, porque cada um emite uma vibração. Tá. Então, quando você tem a mesma energia, ela vai ser o quê? Vai ser atrativa a você. Então, se você está com depressão, o testador de depressão vai na tua direção. Biorressonância. Biorressonância é isso. Vida. É a ressonância em vida. É o você detectar aquilo, aquela energia que está na tua vida. Através do aparelho, ok. Sim, através desse aparelho. Você falou uma coisa aqui, que eu até deixa eu ver se eu acho para repetir aqui, que eu queria que você explicasse um pouquinho mais. A teoria das cordas. Eu achei tão fantástico isso. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Sim. O que acontece? A física quântica, eu digo que é a física do nada, que explica tudo e mostra que nós somos o todo. Tá. Então, quando ela mostra que dentro do átomo, dentro das prótons, nêutrons e elétrons, naquele vazio existe energia, e tudo é energia, e essa energia ela está interligada com tudo, porque é isso que a teoria das cordas mostra, a interligação. Existe só essa energia circundante. Tá. Então, mas na prática, explica pra gente como é que isso funciona. A gente pensa assim, o fulaninho passou por mim, fez uma malcriação, eu não vou mais falar com ele. Eu estou afetando, primeiro, aqui energia, a minha. Concorda? Eu já começo a gerar um sentimento ruim. Sim. Então, por que muitas vezes a pessoa sente também, quando você está perto de uma pessoa, uma energia um pouco assim, não se sente muito bem? Porque aquela pessoa está emanando uma energia ruim para você. Nós estamos interligados o tempo todo. Se você percebe se o Henrique está bem ou não, mesmo longe dele, não percebe? Mas aí não é porque não descontinho que é mãe, não? Não, por quê? Porque se eu tiver, agora nós estamos conectadas, tá? Se eu me concentrar e jogar toda a minha energia na busca de você, eu vou sentir o que você está sentindo. Por causa da teoria das cordas. Ficou claro? Ficou. Aí eu queria que você me explicasse, por exemplo, assim, então, o meu sentimento... vamos falar de uma coisa que as religiões falam isso,
é um assunto meio que universal, em relação ao perdão, por exemplo. Ah. Que tem aquela, né, aquela O famosa perdão frase... é libertador, não para o outro, é para gente. Exato, exato. Somente. Por Somente. conta da energia, não é isso? Sim, Da energia que a sim, gente emana para o outro, que na sim. verdade está atingindo a nossa própria vida. Sim, sim. Por quê? Porque quando você sente raiva de uma pessoa e você fica remoendo aquilo, quem que vai adoecer primeiro? Você. Tá? Então, quando você perdoa, a pessoa nem tá percebendo que você perdoou, não. Você está se libertando daquela situação. Então, o perdão, ele eu digo assim, é o coringa melhor, que ele cabe a tudo e resolve tudo. Porque você não está perdoando o outro, você está perdoando a você. Uhum. A gente Tá pensa, liberando eu a si perdoei o mesmo, outro. né? Hã? Tá liberando a Sim, si mesmo. sim. Porque a gente pensa assim, eu tô perdoando o outro. Não, você está perdoando a você. Porque o mal que você está fazendo a você. Uhum. Então, quando você começa esse processo, é libertador. Porque até as coisas que estão emperradas na tua vida, que como tudo é energia, elas começam a fluir. Elas vão fluindo, vão melhorando. Só com esse ato. Então, as pessoas dizem assim, mas eu não sei perdoar. Tudo bem. Então, vamos começar na hora da tua meditação, na hora da tua oração, na hora que você está consigo ou com todo, você começa a pedir perdão a todos aqueles que um dia você prejudicou. Você perdoe a todos aqueles que um dia te fizeram mal. E aí você pede esclarecimento para que você saiba se perdoar. Só isso. Uhum. Quando você começa a fazer esse tipo de repetição, você começa a, dentro de você, sentir uma mudança. Uma mudança tão forte que você vai ter paz, você vai ter felicidade, você vai ter alegria, você vai começar a se enxergar. Uhum. E perdoar não significa conviver com a pessoa, né? Colocar no colo e ficar, não. Eu perdoei, eu tirei de mim aquele sentimento. Se o outro vai conviver comigo ou não, isso não é problema meu. A gente tem que tirar também essa crença. Eu perdoei, eu tenho que colocar no colo. Não, vamos liberar. Eu não quero é para mim essas coisas ruins. Então eu tenho que tirar isso de mim, porque isso vai me adoecer. Uhum. Tem uma pergunta aqui, ó, do Rodolfo. Por que às vezes a gente conhece uma pessoa, em alguns casos você sente uma boa energia daquela pessoa, e com outra você sente uma energia pesada? Com cada pessoa a gente tem um tipo de energia? Não é que tem um tipo de energia, a gente tem um tipo de percepção. Tá? Nem todo mundo está na frequência vibratória que nós, tá? Uhum. Porque quando nós estamos aqui, nós estamos separados por quê? Por causa do nosso ego. Então, isso daí já é um assunto para uma outra live, porque falar de ego é tudo. Então, o que acontece? Quando nós estamos nessa experiência chamada vida, nós estamos separados fisicamente. Então, a frequência vibratória nossa, tá? Nós estamos no intervalo, no qual todos que estão circundando nesse intervalo, eles serão atrativos a nós. Os que estão fora, como nós também, seremos repulsivos. Então as pessoas dizem assim, eu olhei para fulano, meu santo não foi com a cara do... Não é assim que a gente ouve falar? Sim, sim. É por quê? Porque a nossa energia está vibrando de uma forma diferente. Só isso. Posso reverter isso? Pode, tranquilamente. Se a gente entendesse que nós vivemos todos os infinitos mundos quânticos nesse exato momento, tudo está acontecendo agora. Então é só buscar um mundinho quântico, fazer um decaimento quântico no meu campo visual e pronto. E perdoar realmente de coração, e não só da boca para fora, é verdade. E também a questão com a gente. Eu queria que você falasse sobre a tal cocriação da realidade. Como é que a gente... Eu sei que tudo isso, né, toda forma da terapia acaba levando a isso, você alterando a sua energia, a sua frequência, tal, para
para levar aquilo. Você deu exemplo esses dias da frase do Henry Ford. E aí eu queria que você falasse um pouquinho da cocriação da realidade. Até onde a gente realmente pode alterar tudo isso, apesar de a gente não ter... Sim, primeira coisa, a gente não tem o apesar de, tá? Tá. Tem certas coisas, tem certas palavras que a gente tem que tirar do nosso dicionário, tá? O nosso dicionário de cocriação tem que tirar um monte de coisa. Primeira coisa, o universo não entende a palavra não, tá? O nosso universo não entende a palavra não, tá? Então, você fala assim, eu não quero um emprego ruim. O universo não entende a palavra não, ele vai te dar assim, você quer um emprego ruim? Toma! Tá? Porque tudo que nós pedimos, nós alcançamos. A frase do Henry Ford é verdadeira, tá? Repete pra gente aqui, por favor. Se eu vou colocar nas minhas palavras para todo mundo entender. Se eu peço uma coisa ruim, aquilo vai acontecer. Se eu peço uma coisa boa, aquilo vai acontecer. Por quê? Porque tudo é verdade. Tudo é cocriação, já que nós estamos falando da cocriação. Tá? Eu crio as coisas ruins e eu crio as coisas boas. Então a gente esquece que nós falamos muitas coisas ruins para nós. Nosso corpício é formado por 75% de água. Tá? A água é o elemento mais fácil e condutor de informação. Então, se eu acordo de manhã, que saco, hoje eu vou ter que trabalhar. Esse trabalho é tão chato. Não te dou muito tempo, você vai ser mandado embora. Por quê? Você tá pedindo para o universo que aquele emprego é chato, você não quer levantar da cama, você não quer acordar cedo. O que vai acontecer? Tchau, hein? A informação vem através da nossa energia sobre cada assunto. Tudo. Tá? Por quê? Eu procuro sempre trazer exemplos que fica mais fácil da gente entender. Claro. Então, esse tipo de cocriação, tá? É muito fácil de nós fazermos. Eu só vou pensar coisas boas? Não, você tem que sentir. Tudo parte do teu sentimento. Tá? Então, por isso que nós vamos direto, no caso, por exemplo, do biofilia, da terapia, a gente trabalha com o sentimento da pessoa. Tá? Porque o sentimento que é o criador de tudo. Não adianta eu dizer assim, que dia lindo se eu tô por dentro com raiva do mundo. O dia nunca vai ser lindo para mim. E eu vou criar só situações ruins para mim, só dias feios para mim. Tá? Então nós temos que ter o quê? Sentimento, pensamento e ação. Ação é a nossa palavra também. Tá? Quando nós conseguimos harmonizar essas três coisas, nós fazemos tudo o que queremos. Tudo. É a tal cocriação da realidade. É a cocriação. A base da cocriação é só essa, tá? Tem coisas mirabolantes. Não, é tudo simples. Eu digo, na física quântica, era o programa que eu tinha aqui em Teresópolis, chamado Simples Assim, tá? Tudo é simples assim. Essa coisa de colocar muito mais, não, vamos simplificar. Porque o simples é o mais complexo e o mais fácil da gente entender. E é o mais difícil, o mais complexo porque é o mais difícil. A gente quer as coisas mais mirabolantes porque acredita no mirabolante. Quando muitas vezes aquilo não vai te levar a nada. E as coisas simples é que te levam ao caminho, certo? E, Valéria, a gente está aqui com o nosso tempinho, né, se encaminhando aqui para os últimos 10 minutos. Então, se alguém tiver alguma pergunta, faz aqui para eu passar para a Valéria. E eu queria que você falou de um programa que você tinha. Você está, no momento, com essa coisa de online que a gente, né, que facilita tanto, está com algum programa? Está atendendo também nós fomos entrevistados para um programa essa semana. E aí eu coloquei no YouTube, nas redes sociais estão esses 2 vídeos que foram feitos. E a gente deu uma palhinha, mostrou um pouquinho do nosso consultório, mostrou um pouquinho como às vezes tem clientes minhas tem uma cliente minha que diz assim, você é minha bruxinha do bem. Por quê? Porque
não é que isso aí seja bruxaria, é energia, tá? Então, Energia, ela pura brinca muito energia. comigo nesse sentido. Porque a gente transforma. Quando você começa a entrar no fluxo da energia, você se transforma. Nesse momento, nós não estamos com um programa físico, mas nós vamos dar um curso no dia 5 de novembro, de biorressonância. Tá? E onde que vai ser? É curso online? Vai ser aqui em Teresópolis, nós estamos vendo a possibilidade de fazê-lo online, tá? Então, também consultas atualmente dá para ser feito através do online. Esse aparelho Quantec também. Inclusive, eu posso fazer um teste de biorressonância, a pessoa não precisando estar perto de mim. Só me manda uma foto. Porque através da foto eu capturo a energia da pessoa e vejo, começo a fazer, e faço todo o teste de cada testador que nós temos. Tá. Eu queria que você deixasse assim, uma palavra para as pessoas, para quem está aqui acompanhando a gente, sobre essa questão da energia e de como a gente pode, né, a partir do momento que a gente domina isso, ou tem pelo menos consciência sobre isso, quanto pode mudar a nossa vida, inclusive aí, a gente, de repente, até a saúde. Doenças, tá? exatamente, até a saúde física, inclusive. Vamos só querer tudo de melhor para nós. Isso não quer dizer egoísmo. Isso quer dizer caminho certo, caminho verdadeiro. Porque foi nos ensinado que, muitas vezes, pelos nossos antepassados, que nós não somos merecedores da felicidade, mas a felicidade é nossa. É um direito nosso. E para nós sermos felizes, nós temos que tirar de nós esses pesos tão grandes que são os nossos sentimentos ruins. Quando eu estou desejando algo para alguém, eu estou desejando primeiro para mim. Então vamos pensar nisso, vamos olhar para nós com amor, com carinho. Porque se eu faço isso, eu sou dona do universo. Eu consigo cocriar tudo que eu quero. Porque eu só vou viver o quê? No amor pleno. Eu vou aprender a me amar. Eu vou aprender a me respeitar. E quando eu me amo e me respeito, eu vou fazer isso com todos. Então vamos tirar de nós as nossas mágoas, as nossas tristezas. Porque tudo que passou não volta para nós vivermos de novo. Então vamos lembrar que o hoje é o único momento, o agora é o único momento. E nesse agora, eu vou pedir que todos vocês mentalizem uma luz linda, linda, vindo na direção do nosso coração, limpando todas essas mágoas que nós temos, limpando todas essas resistências que nós temos para viver a vida. E vivamos o amor pleno. Que essa luz que entra pelo chakra cardíaco possa aumentar a cada momento e envolva-nos, envolva todos aqueles que estão em volta a nós, aqueles que nós amamos. Não importa se eles estão junto a nós ou não. A energia, ela não tem distância. Então, nesse momento, ao pensarmos naqueles que amamos, emanando esse amor, nós estamos amando o universo. E isso faz uma transformação total nas nossas vidas. Que nós possamos, sim, exercitar somente isso. Que isso já é tudo. É a transformação. E liberarmos todo o nosso passado. Guardarmos só as coisas boas. E gratidão a você pelo carinho. Gratidão minha e você estar aqui participando. Obrigada por compartilhar toda essa... tanta coisa boa, essa energia boa, tudo mais. E, gente, vale dizer aqui, né? Não tem a ver, absolutamente nada a ver com religião. Não, de jeito nenhum. Isso é ciência. Do amor, muito pelo contrário, isso é ciência. Física quântica.
É. que a gente pode até marcar um outro dia, né? Falando das frequências, né? Sim. Da frequência, os sentimentos e as frequências. O Aham. amor é uma frequência alta que É, eleva é. tudo, né? 700 Hz, não, de 540 em diante. 700 é felicidade. Muito bem. Querida, gratidão, muito Gratidão. obrigada Se pela você presença. permitir, eu posso deixar meu telefone, Por favor, por favor. tá? Se vocês quiserem entrar em contato, é 21 9686 74224. Nós poderemos marcar, se vocês quiserem, poderemos fazer online ou presencial. Será um grande prazer. Eu vou deixar o seu telefone depois nos comentários da live. Eu vou salvar essa live e vou deixar fixado o seu telefone. E aqui está a tua conta também para as pessoas, o teu perfil, para quem quiser conhecer um pouquinho mais. Eu super recomendo conhecer essa mulher pessoalmente, essa energia toda que vocês sentem aqui. Não tem noção do que é de perto. Tô com saudade, preciso ir pra Terê de novo aí. Hein? Venha, venha! Gratidão. Beijo, Paulinha, que tá aí escondidinha no fundo. Beijo grande. Vou ter que encerrar, porque senão eu não consigo salvar. Eu quero muito salvar isso aqui. Tá bom. Beijo, Beijo, amor. Tchau, Gratidão. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau. Amém, amém. Tchau. Tchau, tchau.